Valendo? Olá, criancinhas do meu coração! Sim, mais uma semana passou, hein? Na verdade, mais um ano inteiro passou. Ai, ai. Primeiro vídeo do ano, hein? Titio Agosto está na área again. Primeiro acesso, seja muito bem-vindo. Puxa a cadeirinha, pega uma pipoquinha e vem comigo. Titio Agosto, instrutor de mergulho, instrutor de especialidades. Este garotinho maroto que vos fala, hein? Férias, pilhas, recarregadas, de um tudo, várias novidades que eu tenho aqui, hein? Ó, eu preciso saber. Deixa eu me enquadrar bonitinho aqui, porque eu fico mais pra lá, mais pra cá, às vezes dá ruim. Se a imagem e o áudio estão bacana pra vocês, hein? Tive que trocar os meus equipamentos de áudio e vídeo, hein? O celular morreu ano passado, mas tudo bem. Ainda bem que ele morreu nas férias, então não estava fazendo os vídeos mesmo. Só demorei para responder todo mundo que me mandava mensagens e vida que segue, problema resolvido, vamos que vamos, tá bom? Antes de começar o vídeo, quero fazer um agradecimento especial ao Francisco Trevisan, garotinho maroto. A gente teve a oportunidade de se conhecer através do canal, né? Ele começou a seguir o canal do Tio Agosto, comentava, postava, mandava mensagens, a gente trocava ideias sobre mergulho, né? Só que a gente nunca tinha tido a oportunidade de se encontrar pessoalmente, né? Olha os meus óculos me traindo. Então a gente nunca tinha oportunidade de se encontrar pessoalmente. Esse fim de ano eu dei um pulo lá em Ubatuba para dar uma relaxada, curtir, aproveitar. E tive o prazer de conhecer o Francisco pessoalmente. Me recebeu lá super bem, a gente trocou ideia, mergulhou, contou uma história. Perdemos os nossos lastros, que droga! Ai, só que eu achei o dele, eu não sei se ele achou o meu ainda, hein? Francisco, acha o meu lastro, hein? Obrigado por tudo, pela recepção e tamo junto, tá bom? Então é isso, criancinhas do meu coração. Sem mais delongas, hoje eu não vou falar para vocês me acompanharam pelo Insta, pelo Face Loxas, pelas minhas mídias sociais. E falando especificamente do Insta Loxas, já segue lá no Insta, ainda não? Por que eu tô falando isso? Só eu que falo isso, nenhum youtuber, ninguém que faz vídeo fala isso, mas na verdade não é por essa razão que vocês imaginaram agora que eu tô falando isso, tá? Agora, para 2022, tô modulando um protótipo, um projeto, eu diria ainda, para lives no Instagram. Aí vocês vão falar, nossa, Titio Agosto, mais uma. Então, esta que é a questão. Para não ser mais uma, para não encher os saquinhos underwater de vocês, tô pensando, tô estruturando ainda para ver qual que vai ser a melhor opção da gente ter a oportunidade de ter essa troca ao vivo simultânea para dar tempo de responder, interagir com vocês de uma forma mais dinâmica, sem ser mais um a fazer isso, tá bom? E, inclusive, eu já comentei um vídeo inteiro sobre essas lives aí que nasceram by pandemia, né? E, de fato, eu tenho horror a ser mais um pelas justificativas que eu já dei, tá bom? Agora sim, com todas as delongas passadas, hein? Vamos para o teminha maroto da semana. Bom, gente, não é novidade para ninguém que eu amo naufrágio, que eu gosto de naufrágio pra caramba. Recentemente eu fiz um post aí falando disso, da diferença dos naufrágios, como identificar esses tipos de naufrágios que a gente tem na nossa costa brasileira ou na costa do mundo. Então eu quero reforçar o post que eu fiz. Quem quiser dar uma olhadinha, dá no Insta, tá lá no @romagosso, no Facebook Magosso, instrutor de mergulho. Enfim, vocês já estão carequinhas de saber onde achar Titio Agosto, né? Bom, enfim, e esse é o fato. Então, galera, é assim, antes de mais nada,
inclusive eu me incluo nisso, eu quero, por mais óbvio, por mais básico talvez que seja, e como eu disse, eu já cansei de errar isso, talvez a gente use o termo naufrágio não de forma correta, né? Às vezes a gente confunde naufrágios com afundamentos. Já chega a primeira dica aí da marota da coisa. Qual que é a diferença de naufrágio para afundamento? Quando eu falo de naufrágio, eu estou falando único e exclusivamente de embarcações. Ok? Quando eu falo de afundamento, eu posso estar falando de embarcações ou outras coisas. Outras coisas do tipo, por exemplo, quem mergulha ali na região de Angra, Paraty, Ilha Grande, enfim, a gente tem um avião afundado, não naufragado. Temos o helicóptero lá famoso, o esquilo também, afundado, não naufragado. Quem mergulha aqui na região sudeste, onde eu moro, aqui próximo a São Paulo, né? Que nós temos em Ilhabela, por exemplo, o famoso chassi do caminhão. É um afundamento, não um naufrágio, ok? Ah, Titio Agosto, temos um mais famoso ainda, lá na Laje de Santos, o Moreia. O Moreia o que é? É um naufrágio ou é um afundamento? Ah, é um naufrágio porque é um barco, né? Então, no caso específico do Moreia, ele é uma embarcação, mas ele não é um naufrágio. Ele é um afundamento, ok? Por quê? Por definição da língua portuguesa, naufrágio se trata único e exclusivamente de embarcações que afundaram em consequência de alguma coisa. De um acidente, de choque entre duas embarcações, por uma explosão, ou foi alvejado por um míssil, um torpedo. Então, um naufrágio se refere único e exclusivamente a embarcações que vieram a pique, que afundaram, né, por motivos X. E aí a gente pode dividir isso, sei lá, acidente, explosão, sabotagem, de um tudo. Mas toda vez que a gente prepara, por exemplo, uma embarcação para virar um projeto de recife artificial, por exemplo, ou para criar vida, ou para criar um atrativo, não quero entrar em polêmica hoje sobre isso, toda vez então que eu preparo uma embarcação ou qualquer outro tipo de estrutura, eu estou me referindo a um afundamento. Naufrágio não, beleza? Então a gente conseguiu dividir essas duas coisas? Gente, eu confesso para vocês, se vocês pegarem vídeos antigos meus, ou até mesmo quem já foi meu aluno, quem já teve a oportunidade, o prazer ou não, de fazer um curso de naufrágio comigo, seguramente eu já usei de forma equivocada isso, tá bom? Não por má fé, mas de repente fica mais fácil de explicar as coisas, né? E hoje, como o intuito é sempre esclarecer e trazer informação para quem acompanha o canal, então vamos pontuar os is de maneira bacana, de maneira correta. Talvez vamos usar os termos de maneira adequada, tá bom? Se você me disser pé de pato ou se você me disser nadadeiras, todo mundo vai entender do que a gente está falando, tá bom? Mas talvez para o nosso crescimento, para a nossa evolução, vale a pena a gente aprender as coisas de forma correta. Enfim, eu acho que fica mais bonito até para a gente poder se expressar, conversar com outras pessoas e vida que segue. Beleza? Então tá bom. Gente, de novo, eu comecei o vídeo falando isso, né? Que eu sou fã de naufrágio. Eu tenho várias coisas que eu adoro. Titio Agosto, você sempre fica mostrando livros pra gente, né? Pois é, você sabe que já existe internet? Sim, gente, eu sei que tem internet, mas eu sou um cara velho, de barba branca e careca, que eu gosto de ter os livros também, tá bom? Este meu guiazinho maroto aqui, ó, cadê? Que eu não abro mão, olha o ano que ele é, ó, 2007, acho uma pena tão grande, pelo menos se saiu eu não vi, tá bom? Outros anos desse guiazinho sucesso aqui.
E além disso, eu estou com um projeto bem bacana aqui, ó. Quem me acompanha pelas mídias sociais, um dia, deixa eu ver, dá para ver bem aí, ó. Espero que eu tenha capacidade motora e intelectual para terminar de montar isso, hein? Junta umas das duas coisas que eu mais gosto de fazer, que é mergulho, naufrágio, montar o quebra-cabeça, enfim, eu me divirto com essas coisinhas nerds, hein? Tem uns aqui que eu já montei, ó. Preciso agora mandar enquadrar na onda do Spider Glushas. Chega de bobagem. Então é isso aí, galera. Então voltando para o nosso... Às vezes eu faço parênteses muito longos. Então voltando para o nosso tema da semana, né? Que são os naufrágios. Para a gente facilitar a identificação deles, facilitar a nomenclatura dessas coisas... em linha com o que eu postei essa semana, os naufrágios, a gente pode dizer naufrágios e afundamentos, talvez, nem todos, tá bom? A gente pode dividir em 3 grupos. Quais são esses 3 grupos? A gente tem os naufrágios inteiros. Como que a gente identifica esses naufrágios inteiros? Por mais óbvio que pareça pela nomenclatura, são naufrágios que estão com a sua estrutura principal íntegra, né? Ou com poucas avarias. Um furo, uma rachadura, enfim, o fato é que quando a gente visualiza essa estrutura, a gente consegue identificar aonde começa, aonde termina esse naufrágio e que tipo de naufrágio que é. Se é uma embarcação menor, uma embarcação maior, se é uma embarcação à vela, se é uma embarcação motora, caldeira, enfim. A gente, olhando para a coisa, a gente consegue identificar onde começa, onde termina e que tipo de embarcação é. Esse tipo de naufrágio, eles estão no grupo dos naufrágios inteiros. Sem novidades, beleza? A gente tem um segundo grupo que a gente pode chamar eles de semi-inteiros ou semi-desmantelados. Eu já vi as duas expressões para a gente se referir à mesma coisa, tá? Esses grupos de naufrágios e afundamentos que a gente determina por semi-inteiros ou semi-desmantelados, a gente já consegue identificar que a estrutura principal dele já não está mais íntegra. Ou ela já entrou em colapso, ela já caiu, já foi para um lado, já foi para o outro. A gente chegando no naufrágio, a gente consegue identificar que algum dia, em algum momento, aquilo foi um navio, né? Ou foi uma outra estrutura. Só que eu já tenho uma certa dificuldade de identificar algumas coisas, pelo fato da estrutura principal não estar mais íntegra, já está em colapso, beleza? Então esse segundo grupo são dos semi-inteiros ou dos semi-desmantelados. E aí, já pegando o gancho, é óbvio, né, que a gente ia chegar lá, o último, o penúltimo, na verdade, né, grupo que a gente tem, que são os naufrágios ou afundamentos desmantelados. Esses normalmente são muito antigos, né? Depois eu quero falar um parênteses sobre isso. São muito antigos e quando eu chego no local, eu já tenho uma grande dificuldade de identificar. Normalmente os desmantelados, dependendo da onde eles estão, né? Se tem muita incidência de ondas, se tem muita incidência de correnteza, eu tenho grandes dificuldades de enxergar que aquele amontoado de coisas ali, algum dia já foi uma embarcação, alguma outra estrutura, né? Então, esses tipos de naufrágios, normalmente a gente consegue identificar pequenas partes dele, né? As estruturas mais robustas, como uma caldeira, por exemplo, que era feita de metal, então resiste muito mais do que um casco mais fino, feito de madeira, ou até mesmo feito de metal, né? Enfim, então eu consigo identificar pequenos pontos que um dia foi um naufrágio, né? E o último grupo que a gente tem são os grupos, o grupo de naufrágio ou afundamento, os enterrados. Então esse último grupo, para nós mergulhadores recreativos,
já não quer dizer muita coisa, né? Porque normalmente eles, de fato, eles já estão soterrados pela ação da natureza ali normal, né? Movimentação de corrente, onda, maré, cacete A4. E com o tempo vai acumulando sedimentos, a flora, na verdade, né? Vai tomando conta ali daquela estrutura e a gente deixa de ver. Então, para nós, enquanto mergulhadores recreativos, que só quer ver peixinho e ser feliz, esse último grupo não quer dizer tanta coisa, tá? E para finalizar o videozinho maroto dessa semana, confesso que eu até tive uma certa dificuldade. Eu queria trazer para vocês algo mais palpável sobre o tema, né? Sobre a polêmica do que é ou não é um naufrágio histórico. Eu confesso que eu não sou muito íntimo em fazer buscas de leis e coisas. Às vezes eu procuro numa coisa e não tá nessa coisa, tá na outra coisa, e aí eu não consigo juntar uma coisa na outra e eu não consigo achar ou de repente trazer uma informação mais precisa para vocês. Mas eu vou me comprometer em acionar os meus amigos advogados aí para me dizer exatamente o que a legislação brasileira fala sobre naufrágios históricos, tá? Pelos livros que eu tenho aqui, pelas referências que eu tenho, por exemplo, uma das referências que eu peguei é o manual aqui, ó, de mergulho, né, em naufrágio. Ele traz a regra para definir. Eu vou até ler aqui, ó, rapidinho, qual que é a regra para definir se uma embarcação ela é histórica ou não. Como regra, você pode considerar que um naufrágio é histórico se é conhecido por seu significado histórico. E aí ele está me trazendo aqui como, por exemplo, o Titanic. Ou aqui para a nossa realidade a gente pode usar como referência o Príncipe de Astúrias também, que ele está ali na região de Ilhabela, né? Se foi declarado histórico por lei ou se tem mais de 100 anos de idade. Então, essas três definições vão dizer se o naufrágio ele é considerado, se ele pode ser considerado histórico ou não. Ter uma relevância na história, como o Titanic, o Príncipe de Astúrias e outros tantos aí, ser declarado histórico por força da lei, ou se de fato, qual que é a nomenclatura que ele diz, ou se de fato ele tem mais de 100 anos, né? Então eu, cumprindo uma desses três requisitos aqui para a nossa realidade brasileira, a gente considera que um naufrágio é histórico ou não. Tá bom? Quer saber um pouquinho mais sobre naufrágio? Manda uma mensagem para mim, vamos trocar uma ideia. Tem vários sites legais aí que eu gosto muito. Eu passo o final de semana inteiro falando sobre naufrágio, se eu tiver a oportunidade, porque é uma coisa que eu gosto muito e de repente você aí que está me assistindo também curtiu, quer saber um pouquinho mais, quer trocar uma ideia sobre naufrágio, me manda uma mensagem que eu costumo dizer agora que eu estou com equipamentos novos, fica mais fácil ainda de eu responder vocês, tá bom? Durante a semana eu respondo muito rápido, no final de semana um pouco mais devagar, mas ainda assim eu sempre atendo todo mundo, tá bom? Um beijo grande para todo mundo, um abraço apertadinho para vocês, vamos que vamos. Tô louco para ver a repercussão disso durante a semana aí e semana que vem tem mais, tá bom? Valeu, galera, fui!